Oi, pessoal, vamos aqui continuar a leitura do The Greek Myths. Altaia e Oineu também tiveram um filho chamado Meleagro. Apesar de que, de acordo com alguns contadores de mito, o pai de Meleagro era Ares. A história de Meleagro é tema de tragédias de Sófocles e Eurípides. Pertence à classe de histórias onde a vida de alguém é inextricavelmente vinculada a algum objeto externo ou animal. Quando Meleagro tinha 7 dias de idade, as moiras decretaram que ele deveria morrer quando a madeira que queimava na lareira de sua casa tivesse sido totalmente queimada. Então Altaia, a mãe dele, instantaneamente extinguiu o fogo e colocou a madeira numa arca. Meleagro cresceu como um esplêndido herói. Mas não havia como ele pudesse enganar o seu destino. Nunca tem, né? A tragédia nunca tem como enganar o destino. Os eventos que levaram à sua morte podem ser traçados desde a cerimônia na qual Oineu, o pai dele, dedicou as primeiras frutas da sua colheita para todos os deuses, mas falhou porque não incluiu Ártemis. Furiosa, ela enviou um javali da Calidônia, uma fera enorme, de força extraordinária, que causou ampla destruição, tanto para os animais como para os humanos. E interrompeu todos os que cultivavam a terra. A resposta de Oineu foi convocar uma grande linha de heróis, com a promessa de que quem matasse o javali poderia pegar a pele dele como prêmio. Por que ele não dá um prêmio? Um prêmio mesmo, né? Ele simplesmente diz: você pode ficar com o animal que você matou. Muitas fontes catalogam os heróis que responderam, que vieram da lista A: Teseu, Jasão, Castor e Polideuces estavam presentes. Oineu entreteve esses poderosos personagens por 9 dias, mas problemas ocorreram no dia 10, quando Quefeus, Ancaios e outros recusaram-se a caçar com Atalanta, porque Atalanta era mulher. Meleagro forçou-os a irem, primariamente porque ele queria que Atalanta tivesse a filha dele. Meleagro queria que Atalanta fosse mãe do filho dele. Apesar do fato dele, Meleagro, já ser casado com Cleópatra. Então a caçada aconteceu, mas começou mal. Os heróis cercaram o javali, mas o javali matou 2 deles.
Então Peleu acertou Euritião com sua lança, por engano. Então o javali matou 2 e um dos heróis matou o outro. Contudo, Atalanta atirou nas costas do animal com uma flecha. E o Anfiáraos acertou o javali no olho. E Meleagro concluiu com um golpe no flanco. Meleagro ganhou a pele do animal como prêmio, mas ele o presenteou para a Atalanta. Os filhos de Téstios ficaram irritados de que uma mulher ganhou o prêmio e que então eles tomaram a pele dela, roubaram a pele dela, sob pretexto de que Meleagro não queria que a pele ficasse com ela, que a pele era deles por direito de nascimento. A resposta violenta de Meleagro, então, levou à morte dele. Ele matou os filhos de Téstios, que eram irmãos da sua mãe, eram tios dele. E voltou e devolveu a pele para Atalanta, e furiosa, Altaia incendiou a madeira que estava guardada, madeira da qual dependia o destino de Meleagro. A própria mãe dele o levou à morte, né? Fez com que ele chegasse ao destino, porque ele matou os irmãos dela. E ele morreu instantaneamente. É uma diferente versão da morte de Meleagro. Na Ilíada é contado como os filhos de Téstios reclamaram a pele porque Íficlos foi o primeiro a acertar o javali. Isso causou uma guerra na qual os curetes cercaram a cidade de Calidon, da qual Meleagro saiu para matar os filhos de Téstios. A mãe de Meleagro, Altaia, o amaldiçoou. Então o Meleagro permaneceu escondido em casa, até que os curetes, que estavam próximos aos muros, e os calidônios imploraram a Meleagro para resgatá-los. Foi Cleópatra que finalmente persuadiu Meleagro, a esposa dele, né, para tomar o campo. E apesar dele ter matado o resto dos filhos de Téstios, ele foi lutar. A morte de Meleagro fez com que Altaia e Cleópatra se enforcassem. E os lamentos femininos no funeral foram transformados em uivos, né? Chamado de Meleágrides. O javali da Calidônia
era um assunto particular, favorito, dos pintores de vaso gregos. E talvez apareça a representação mais famosa dele seja no François, no vaso François, onde aparecem caçadores e seus cachorros confrontando o poderoso javali. Suetônio também conta que o imperador romano Tibério tinha uma pintura de Parrásio, na qual se ele não gostasse, ele poderia ganhar em troca dela, né, 10.000 peças de ouro. Ele escolheu manter a pintura e a colocou no seu quarto. A pintura mostrava Atalanta cometendo um ato indecente com Meleagro. A mitologia de Atalanta, exterior à caçada do javali, é fascinante também. Ela teve uma infância traumática. O pai dela só queria homens, só queria filhos homens. Então ela foi exposta para morrer, foi abandonada. Contudo, uma ursa a descobriu e a amamentou. Até que alguns caçadores vieram e a levaram. Já adulta, Atalanta viveu como Ártemis, uma virgem caçadora nas selvas. Ela era formidável. E Peleu descobriu que quando ela ganhou dele na luta, um casamento de Pélias, ela era formidável como Peleu descobriu quando lutou com ela no casamento de Pélias. A Atalanta, né, que tinha sido abandonada, foi redescoberta pelos seus pais. Ela escutou um oráculo dizendo o seguinte: você não precisa de um marido, Atalanta. O pai dela encontrou e queria casar com ela, né? Então ela ouviu de um oráculo: você não precisa casar, não precisa de um marido, Atalanta. Evite todo conhecimento sobre os homens, se você puder. Mas você não escapará. Você vai perder. A si mesma, sem perder a sua vida. A resposta de Atalanta foi de desafiar os seus paqueradores, né, para uma corrida a pé, cujo prêmio seria o casamento com quem vencesse. Mas quem perdesse morreria.
Aí aqui tem uma citação. De Ovídio, né, das Metamorfoses. Diz Hipomênides. Não, aliás, Hipomênides viu as fitas coloridas presas aos joelhos de Atalanta, aos joelhos e às panturrilhas de Atalanta, flutuando alegremente atrás dela. Enquanto sobre os ombros de marfim dela, o cabelo ondulava, farfalhava com o vento. A brancura da sua pele brilhava e era arroseada, como uma sala de mármore que é pisada pelo céu, pelo sol. Muitos já tinham morrido quando Hipomênides competiu por Atalanta. A Atalanta, ela apostava corrida com quem queria casar com ela, né? Muitos já tinham morrido, mas Hipomênides estava competindo também. E ele fez essa descrição da beleza dela. O Hipomênides trouxe maçãs douradas, tanto para Afrodite como para as Hespérides. Aliás, trouxe de Afrodite e também das Hespérides. E deliberadamente as soltou durante a perseguição a Atalanta. Atalanta não pôde resistir às maçãs e também não pôde resistir ao charme de Hipomênides. E ao pegar as maçãs, ela se atrasou na corrida e acabou perdendo. Hipomênides, então, de novo, citação de Ovídio. Aliás, de Teócrito. Hipomênides, então, desejou, quando ele desejou casar-se com uma senhora, ele pegou maçãs com sua mão e correu. Quando Atalanta o viu, ela perdeu a cabeça. Ela foi atingida por Eros. Mas o casamento era muito difícil para uma garota selvagem como Atalanta. Quando ela e o seu novo marido estavam caçando e encontraram um lugar dedicado a Zeus, né, ou Cibele, Hipomênides violou todos os tabus religiosos, tendo sexo com Atalanta lá. Então eles nunca poderiam repetir
Para que eles nunca repetissem essa ofensa, Zeus transformou-os num leão e uma leoa, que antigos mitógrafos explicaram de acordo com a crença de que leões casam-se com leopardos, não com leoas. Cibele, que também foi uma deusa que sofreu com o crime religioso deles, teve pena deles e os prendeu na charrete dela. Uma interpretação moderna é que isso mostra a Atalanta voltando ao seu estado original, selvagem. Mulheres são como o lado selvagem que deve ser domado por homens para que a sociedade funcione normalmente. E não pode haver questão a respeito da compatibilidade entre papéis femininos de mulher e esposa com papéis masculinos de caçador e guerreiro. A significação social de Atalanta, da história de Atalanta, repousa no exame da realidade de mulheres que vivem seu lado selvagem potencial. Atalanta foi uma figura popular na arte grega e aparece tanto caçando o javali da Caledônia, que é facilmente reconhecível no vaso François pela pele branca dela, enquanto os homens com pele negra, entre os homens com pele negra, ou lutando com Peleu, em pinturas em arte posterior. O pintor holandês Van Balen, que se especializou em assuntos mitológicos, produziu a peça Atalanta e as Maçãs Douradas, que representa Atalanta no processo de pegar uma das maçãs, enquanto Hipodamo se afasta olhando para ela com um olhar sobre os ombros dele. Agora vai chegar numa parte que fala os filhos de Aiolos e seus descendentes. Então o que a gente viu agora foram sobre filhos de Altaia e Oineu, né? Meleagro, que estava destinado a morrer quando uma tora, uma madeira queimasse. Ele acabou matando os tios, né? E a mãe dele tacou fogo na madeira. Ele participou numa caçada, ele matou os tios dele numa caçada ao touro da Caledônia. E nessa caçada também participou a Atalanta, né? E aí eu contei a história da Atalanta e os seus pretendentes.
Agora eu vou falar dos filhos de Aiolos e seus descendentes. Aqui vai falar que pela progenie, né, pelos filhos dele, Aiolos era o ancestral de alguns personagens interessantes. Atamas, Creteus e dois dos maiores transgressores da mitologia grega, Sísifo e Salmoneu. Então Sísifo, né, o famoso Sísifo, era filho de Aiolo. Mas falando do primeiro filho dele, Atamas, ele era governante na Beócia. A esposa de Atamas, Néfele, deu a ele um filho chamado Frixus e uma filha chamada Ele. Mas o equilíbrio da família foi perturbado quando Atamas se casou com um Ino. Essa nova esposa, Ino, fez um plano contra as crianças que Atamas teve com Néfele. E a Ino né, nova esposa, persuadiu as mulheres locais para causarem uma perda no plantio daquele ano. Atamas, então, né, o novo esposo da Ino, consultou o oráculo délfico sobre o problema. Mas Ino persuadiu os mensageiros a dizerem que a solução era que Frixus fosse sacrificado a Zeus. Frixus é o filho dele, do Atama com a Néfele. Olha só, a segunda esposa do Atama, com ciúmes da primeira esposa dele, causou uma perda na colheita e mandou os mensageiros dizerem que o oráculo disse que o filho dele com a primeira esposa deveria ser sacrificado. Frixus foi salvo seja por Zeus, ele mesmo, ou por uma intervenção de Néfele, da primeira esposa, a mãe dele, né? Que deu a ele e a irmã dele um carneiro com um tosão de ouro que ela adquiriu de Hermes. Então esses dois filhos de Atama e Néfele, o Frixus e a Ele, foram para o leste no carneiro, mas Ele escorregou e caiu no mar e se afogou no caminho se afogou no lugar onde é hoje chamado o Helesponto, o Mar de Ele, daí o nome Helesponto, né? Mar de Ele, que Ele caiu lá e se afogou. Frixus, o irmão dela, chegou em segurança
a Colquis, no reino de Aetes, filho de Hélios, o Sol, e da ninfa Perseis. Aetes também era irmão da encantadora Circe e de Pasífae, a notória esposa de Minos. Então Ares, o rei da Cólquida, né, deu as boas-vindas para Frixos e também ofereceu a ele a filha dele, Calquíope, para ser esposa dele. Frixos, reciprocamente, sacrificou a ovelha para ele, a ovelha que Zeus deu para ele. Sacrificou em honra a Zeus Frixos, que é o deus da escapada, e doou o tozão de ouro a Aetes, o rei do lugar, que pregou o tozão de ouro num carvalho. Voltando a Beócia, que volta ao início da história, né? Onde Frixos e Helle nasceram, né? De Atamas e Néfele. Então Frixos voltou a Beócia e as coisas pioraram para Atamas, porque fez com que ele e a irmã dele, Ino, ficassem loucos, fazendo com que eles matassem os filhos deles. Atama foi banido, mas recebeu um oráculo que disse a ele se assentar, fazer um assentamento onde as feras selvagens o entretessem. Quando ele encontrou uma matilha de lobos devorando algumas ovelhas, ele assentou ali e chamou o lugar de Atamantia. Então a família, primeiro filho de Aiolo, né, Atamas, rei da Beócia, ele e sua esposa Néfele tiveram filhos que foram perseguidos pela segunda esposa do pai, né, Ino. Os filhos são Frixos e Aele. Eurípides escreveu uma tragédia, a Ino, o nome da segunda esposa do Atamas, né? Essa peça trata do terceiro casamento de Atamas. Ino foi para as montanhas a serviço de Dioniso, e Atamas, que pensou que ela estava morta, casou pela terceira vez com Temisto, e com ela teve duas crianças, o Orcômeno e a Esfíngios. Mas Ino secretamente retornou e informou a Atamas da sua presença. Ele a disfarçou
como servente e a trouxe ao palácio. E apesar de Temisto, a nova esposa de Atamas, descobrir que a Ino estava viva, ela não podia descobrir onde ela estava. Ela estava no próprio palácio. Temisto decidiu matar os filhos de Ino. Então ela arrumou um esquema no qual os filhos de Ino, com Atama, usariam roupas pretas. E os filhos dela, com Atama, usariam brancas, para que eles pudessem ser reconhecidos no escuro. Então os filhos que Temisto queria que morressem, os filhos do casamento anterior do marido dela com outra mulher, ela vestiu de preto. Temisto contou esse plano para um novo servente, para a nova servente, que era Ino, a própria mãe das crianças. Então, o que Ino fez? Trocou as roupas, fazendo com que Temisto matasse seus próprios filhos. E quando ela percebeu o seu erro, ela se matou. Outro filho de Aiolo, outro filho de Aiolo é Sísifo, que é um trickster, personagem trickster, arquetípico, que em algumas tradições é o padre de Odisseu. Ele é particularmente renomado pela sua punição no Hades, onde Odisseu o vê. Odisseu, quando vai ao Hades, entre outros personagens, ele encontra Sísifo. Agora uma passagenzinha da Odisseia. As palavras de Odisseu. Eu também vi Sísifo. Ele sofria fortes dores e com ambos os braços abraçando uma pedra monstruosa, lutando com mãos e pés conjuntamente. Ele tentaria empurrar a pedra para cima do morro, da encosta do morro. Mas quando ele estava no ponto de ultrapassar o topo, a força da gravidade fazia com que a pedra rolasse de volta. E a pedra, sem pena, rolava de volta até ao nível do chão. Homero não especifica por que Sísifo era punido dessa forma. Mas outras fontes dizem que o crime dele envolveu a Higina, a filha de Asopo, que foi secretamente abduzida por Zeus. Então, a Higina, filha de Asopo, foi abduzida por Zeus, secretamente. Sísifo traiu o segredo
Então Zeus o destruiu com um raio. Também se diz que o Sísifo preveniu que o pai de Odisseu Autólicos impediu que Autólicos roubasse o seu gado, escrevendo no gado roubado por Autólico nas pratas de chumbo que estavam presas às patas dos animais. Sísifo também enganou Thanatos, a própria morte, 2 vezes. Primeiro, por acorrentar Thanatos, de forma que ninguém morresse, até que os deuses interviram e fizeram Sísifo soltar Thanatos. Então Sísifo foi a primeira vítima de Thanatos. A primeira vez que ele enganou Thanatos foi o persuadindo a permitir que ele voltasse ao mundo de cima para punir a esposa dele, por não dar a ele um funeral apropriado. Sísifo, obviamente, tinha dito para ela não fazer isso, não dar para ele um funeral apropriado. E aí ele conseguiu viver até velho. A punição dele foi tinha como objetivo mantê-lo permanentemente fora da possibilidade de fazer novos enganos. Então, Sísifo, o que Sísifo fez? Ele contou o segredo de Zeus, né, que ele abduziu a Egina. Ele enganou a morte 2 vezes, acorrentando a morte, e também dizendo para a morte que a esposa dele não deu um funeral apropriado para ele, né? Outro filho transgressivo de Aiolo era Salmoneu, fundador da cidade de Salmone, em Elis. Ele era incrivelmente arrogante, a ponto de querer colocar a si mesmo em posição igual a Zeus. De fato, ele dizia que era Zeus. Ele decretou que todos os sacrifícios a Zeus deveriam ser oferecidos para ele. Então ele corria na charrete com peças de bronze, com garrafas de bronze amarradas atrás para fazer barulho, para imitar o som de trovão. Ele brincava de Zeus. E ele usava tochas flamejantes. Ele agitava com o braço no céu tochas flamejantes para estimular que viessem raios, para simular, né, raios. Essa impiedade obviamente causou a ira de Zeus, que o acertou com um raio real. E também varreu a cidade dele com todos os habitantes.
Salmoneu e sua esposa Alquidique tiveram tempo para ter uma filha antes da morte dele. E na versão contada por Apolodoro, esta garota, Tiro, foi criada pelo irmão de Salmoneu, Creteu. A Tiro caiu de amores pelo rio Enipeu. Tem uma citação aqui. Então não sei de quem é. Tá. Que diz: então, Salmoneu teve uma filha, Tiro, que se apaixonou por um rio. Esse rio era o mais belo de todos os rios, cujo curso cruza a terra. E ela costumava observar, admirar as belas águas do Enipeu. E o Deus que circula a terra e sacode a terra, o Poseidon, deitava com ela. Tendo perdido a virgindade dessa maneira, Tiro deu à luz, em segredo, a gêmeos, filhos gêmeos, mas os expôs, os abandonou. Esses meninos foram descobertos por um cavaleiro que passava. Foi descoberto por alguns cavaleiros, eu digo, não só um, né? Um deles chutou o rosto de uma das crianças, deixando uma marca. Mas um dos cavaleiros resgatou a criança e a criou. Em outra versão, essa criança foi amamentada por uma cadela. A criança com a marca por ter sido agredida pelo cavaleiro foi chamada de Pélias. E a outra criança, Neleus. E eles foram redescobertos pela mãe deles, Tiro. A filha de Salmoneu, Tiro, teve filho, 2 filhos do rio, e ela os abandonou. Eventualmente a mãe os redescobriu. Aristóteles, o filósofo, nos diz que Sófocles escreveu uma peça chamada Tiro, onde o reconhecimento das crianças abandonadas foi alcançada, ocorreu, né, na arca onde eles foram encontrados. Menandro, na sua comédia Epitrepontes, diz
que um velho pastor de cabras encontrou as crianças e que elas foram reconhecidas por uma pequena bolsa de couro que elas carregavam. Na versão de Apolodoro, diz que as crianças foram redescobertas pela mãe e descobriram que a madrasta deles, a Cídero, a segunda esposa de Salmoneu, abusou da mãe deles. Então eles atacaram essa Cídero. Mas a Cídero fugiu pro santuário de Hera. Fala aqui que esses motivos de crianças abandonadas com um pai divino, né, e uma mãe humana e amamentadas por animais, encontradas por passantes e que brigam por um reino, isso nos convida à comparação com o Rômulo e Rêmula em Roma. E já foi sugerido que essas histórias gregas estejam no coração da história romana. O irmão de Salmoneu, que dizia que era Zeus, né? Então o irmão dele, Creteu, fundou Iolcos. Onde seu neto, Jasão, navegou em busca do Tosão Dourado. Outros netos dele, de Creteus, foram Bias e Melampous. Melampous quer dizer pé preto, porque quando era criança, a mãe dele o pôs na sombra, mas deixou o pé dele no sol. Então, Creteus, irmão de Salmoneu, fundou Iolcos e teve por netos Jasão e também Bias e Melampous. Na frente do esconderijo de Melampous havia um carvalho que era um lar de cobras. Quando esse carvalho foi destruído pelos servantes de Melampous, Melampous cremou as cobras mortas e ajudou as sobreviventes. As sobreviventes depois limparam seus ouvidos com suas línguas. E isso resultou de que Melampous agora conseguia ouvir, conseguia entender as vozes dos pássaros e assim prever o futuro. Esse processo não era incomum. Diz que Helenos e Cassandra
adquiriram seus poderes proféticos enquanto eram crianças e foram deixados para passar a noite no templo de Apolo, e serpentes foram encontradas lambendo seus ouvidos de manhã. Mas nas histórias folclóricas de muitas culturas, pessoas obtêm conhecimento de linguagem dos animais a partir de serpentes. O irmão de Melampus, Bias, estava entre os heróis que cortejavam Pero. Pero era filha de Neleu. Havia muitos pretendentes para Pero. Então Neleu, pai dela, impôs que rigorosas condições para esses pretendentes. Pero deveria ir e trazer para ele o gado de Fílacos, que eram guardados por um cão muito feroz. Bias pediu ao seu irmão para ajudar. Melampus profetizou que se ele ajudasse o irmão, ele seria pego no ato e teria que aguentar a prisão, 1 ano de prisão. Mas mesmo assim, ele ofereceu sua assistência ao irmão e foi realmente pego e encarcerado. Está falando, dos filhos de Aiolos. Um desses filhos era Salmoneus. Também havia como filho Creteus. Melampus e Bias eram filhos de Creteus, né? E aí eles estavam, e Bias queria concorrer à mão de Pero, né? Mas o pai dela disse que deveria pegar um gado guardado por um cachorro furioso. O irmão o ajudou e foi preso. No fim, Melampus, o irmão que foi preso, escutou os vermes de madeira no telhado dizerem que o telhado estava quase colapsando. Então ele conseguiu não ser morto por acidente e foi transferido para outra cela, né? O Fílacos, o dono do gado, que o Melampo e Bias tentaram pegar, Fílaco ficou impressionado com o Melampo, com os poderes de Melampo, e o soltou. E perguntou para ele como o filho dele, que não tinha filhos, poderia ter filhos.
Melampus ofereceu uma informação em troca do gado, e Fílacos aceitou o negócio. O vidente desmembrou 2 bois, e quando um abutre chegou perto, ele escutou como quando Fílacos castrava ovelhas, ele colocou a faca sangrenta ao lado de Íficlos, que fez com que o garoto se assustasse e fugisse. Então o pai dele enfiou a faca numa árvore, o abutre disse que se eles pudessem encontrar a faca, tirar a ferrugem dela e dar lá a Íficlos, a ferrugem, né, num drink, ele seria pai de um filho. Melampus encontrou a faca e seguiu as instruções, com o resultado final de que o filho de Íficlos nasceu, né, Podarques. Melampus levou o gado de volta a Pilos, fazendo com que Pero, o irmão dele, ganhasse a Bias, né? A filha do cara. Então, irmãos, né? Melampus e Bias. Bias se apaixonou por Pero, mas Pero tinha muitos concorrentes, né? E o pai dela impôs como desafio para ele, ter a mão da filha dele, que ele pegasse o touro, um gado de Fílacos, um gado muito bem guardado. Então Bias e Melampus foram, né, pegar o gado, mas foram pegos. Aliás, Melampus foi pego. Só que Melampus ele sabia o que ia acontecer, né? Era evidente. E ele previu que o teto do lugar onde ele estava preso iria colapsar. Falou isso, e isso impressionou o Fílacos, né? Que o mandou soltar. E o Fílacos pediu uma ajuda para o Melampus em troca do gado. Como é que meu filho pode ter filhos, né? Ele não consegue ter filho. Então o que o Melampus fez? Desmembrou 2 bois, veio um abutre e o Melampus escutou o seguinte, que o Fílacos andou castrando ovelhas e colocou a esposa dele, a faca dele, perto de Íficlos, do próprio filho. Isso fez com que o filho dele se assustasse e fugisse. Então o pai pegou a faca e enfiou numa árvore. O abutre disse pro Melampo que se ele achasse a faca, raspasse a ferrugem e desse para beber, desse para Íficlo beber, ele seria pai. Isso foi feito e Íficlo teve um filho. E aí o Melampo
ganhou o gado, né? Pro irmão dele, para Bias. E Bias conseguiu casar-se com Pero. Vamos ficar por aqui.